Chega mais que a história hoje tá meio do além. Já conversou com gente morta? Já pediu conselhos, trocou uma ideia com alguém que já não vive mais? Ou com, sei lá, um espírito que você nem conhece? A história de hoje é sobre isso, mas não é de terror não, nem de suspense. É um romance com uma pitada de Ghost. Lembra do filme Ghost? Que tinha um cara lá, o Patrick Swayze, ele falava pra mulher o que ela tinha que fazer? Pois é mais ou menos assim. E tem uma história pra contar? Já viveu algum perrengue fora do Brasil? Teve um romance com um gringo? E a gente já tá atrás de histórias sobrenaturais pra rodar aqui no Halloween. Já viveu alguma coisa assim, alguma experiência do além? Conta pra gente, manda aqui. E antes de começar a história, avalie a gente lá no Spotify. Não precisa deixar o review, o comentário, nada disso. É só entrar no Spotify, colocar lá as estrelinhas. Se puder ser 5, melhor. Beleza? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Darlene. Darlene estava desiludida com o Brasil. Ela se formou em administração pública e foi morar fora. Foi para Nova York, para Londres, e quando deu o tempo do visto dela expirar, ela voltou para o Brasil louca para colocar em prática tudo o que tinha estudado, mas essa empolgação não durou muito. Quando ela ficou sabendo na prática como as coisas acontecem, Darlene desanimou. Eu nem preciso explicar aqui por que Darlene desempolgou, né? Aquela coisa, na teoria, tudo muito lindo, mas na prática tudo muito diferente, ainda mais quando a gente fala de política, departamento público. Bom, ali ela resolveu que queria ir embora do Brasil. Darlene falou assim: se eu não posso mudar o Brasil, eu vou mudar do Brasil. Na época, isso, gente, a gente tá falando aí de 2008, 2009. O Canadá tinha várias políticas de incentivo à imigração. Eles davam residência para profissionais capacitados. Não era assim, só chegar e mostrar o diploma, não. Tinha que fazer um projeto para entrar no mercado de trabalho, entrevista de inglês, francês, enfim. Tinha que provar que ia saber, que ia conseguir se virar lá no Canadá. E o que eles chamam de mão de obra qualificada. Darlene ficou 2 anos fazendo esse projeto, até que a documentação dela foi aprovada e partiu Quebec. Ela foi para o Canadá com grana para passar 9 meses. Essa grana era para pagar um lugar para morar e comida e mais nada. Ela tinha então 9 meses para arrumar trabalho, senão ia ter que voltar para o Brasil. Uma coisa meio ou tudo ou nada. Porque o governo dava residência, quero dizer, dava autorização para ela morar lá. Agora, arrumar trabalho, aí é com quem está aplicando pela vaga, né? Pois bem, depois de um tempo, Darlene conseguiu. Tinha uma amiga dela que estava saindo do emprego, indicou a Darlene e tudo certo. Começou a vida no Canadá com o pé direito, trabalho, lugar para morar, residência. Agora, ela queria um boy. Darlene não é dessas que espera o cara chegar, não é dessas que espera o cara aparecer na vida dela, e muito menos daquela que quando o cara aparece, fica esperando tomar iniciativa. Não, Darlene é dessas que corre atrás, se quer, vai. Ela sempre quis casar, ter filhos, ela é filha de pais separados e por causa disso, eu não sei, ela queria o oposto para a vida dela. Então ela queria muito ter uma família unida, que desse certo. Só que essa parte não estava dando muito certo na vida dela, não, até que chegou num sábado e Darlene resolveu rezar. Não, ela não resolveu rezar para pedir um namorado, ela não escreveu uma carta para Deus, nada disso. Ela resolveu rezar porque todo sábado de manhã ela rezava mesmo. Ela é espírita e sábado era dia de ir até o centro. Bom, para chegar até lá, ela tinha que pegar um ônibus e foi lá até a estação. Até aí nada de novo, porque esse era o caminho que ela fazia toda semana. Mas chegando lá na plataforma, no ponto onde ela ia pegar o ônibus, o que ela viu? Um fantasma, brincadeira. Ela viu um homem mais gato do
mundo. Priscila, eu vi aquele homem lindo ali no ponto de ônibus e pensei, que maravilha é essa? De onde saiu? Acho que se fosse hoje, já ia pros apps aí checar se estava disponível, se estava na caça. Mas naquela época, isso daí já era por volta de 2015, o máximo que você podia saber de uma pessoa se ela era casada ou não é se estivesse usando aliança. Ou redes sociais também, mas para encontrar alguém específico na internet precisava saber o nome. E ela não sabia, claro, nem conversou com ele, nem ele com ela. Aí os dois pegaram o mesmo ônibus. Ela sentou no meio e ele no final. Ela estava louca para olhar para trás, mas não dava para paquerar o homem assim. Ia dar muito na cara. Então o máximo que Darlene conseguia era olhar assim meio de rabo de olho. Adoro. Eu não sei se ele percebeu, mas eu acho que não, senão ela teria me falado. Darlene estava de olho no bonitão porque o cara era gato e olha só, a garota é planejada. Ela queria saber aonde ele ia descer. Quer dizer, ela estava de olho no futuro, tipo, nesse ônibus não vai dar nada, mas quem sabe outro dia eles não se esbarram acidentalmente em outro lugar. Acidentalmente. Beleza. Aí a viagem foi seguindo, o ônibus ia parando ponto por ponto e nada do homem descer até que chegou ao ponto dela. A Darlene puxou a cordinha e quando olhou, o gatão também estava em pé. Quer dizer, eles iam descer no mesmo ponto? Sim, exato. Na hora ela pensou, será que ele mora aqui perto? Perto do centro espírita? Bom, não dava para saber, não tinha muito sentido ela parar o cara na rua e perguntar, você mora aqui perto, né? Sei lá, puxar assunto assim do nada. Ah, podia pedir uma informação, perguntar alguma coisa, podia, mas ela não fez nada. E os dois foram caminhando na mesma direção, cada um na sua. Nessa hora, Darlene escutou uma voz. Esse homem é brasileiro. Esse homem vai ser seu marido. Brasileiro? Futuro marido? Calma que tem duas coisas aqui que eu preciso explicar antes da gente continuar. Primeiro, Darlene tinha certo que não queria um gringo na vida dela. Ela queria casar com um brasileiro e por quê? Porque são mais bonitos? Porque beijam de língua? Porque tem fama de ser bom de cama? Não. Ela queria brasileiro porque queria, na hora da DR, na hora da briga, da treta, ela queria que tudo fosse em português. Pois é, ela queria que o pega fosse em português. E outra coisa aqui, essa voz que falou aí. Esse cara é brasileiro e vai ser seu marido. Não é uma voz de uma pessoa, é uma voz do além. Darlene escuta vozes do além. Mais pra frente a gente vai entender a relação da Darlene e da voz. Darlene chegou ao centro. O centro espírita ficava num prédio, tipo um ponto comercial numa rua tranquila da cidade. Ela colocou a mão para abrir a maçaneta e quem para do lado dela? O gatão. Exatamente. O carinha do ponto de ônibus, o carinha que a voz disse, ele é brasileiro e vai ser seu marido. O gatinho estava indo para o mesmo lugar que ela. Ele também estava indo para o centro espírita e sim, ele é brasileiro. Eles se cumprimentaram e só. Foram lá para a aula, assistiram a aula e quando acabou, Darlene, que não perde tempo, puxou conversa com o brasileiro e convidou para almoçar. O nome do gatão? Dirceu. Ela convidou e ele topou. Eles foram conversando ali no caminho até o restaurante, batendo papo. Ele contou para ela que era engenheiro, que estava na África e que tinha acabado de chegar no Canadá. Ele estava lá em Quebec para estudar línguas e estava com a passagem comprada de volta para o Brasil. Eu vim aqui só para passar um tempo, melhorar meu inglês, mas tenho família no Brasil, tenho que voltar. Tenho família no Brasil, tenho que voltar. Sabe quando joga um balde de água fria na relação? Não que eles tivessem qualquer relação, mas cadê a voz? Cadê a voz que falou que ele ia ser o marido dela? Porque assim, Darlene corria atrás mesmo, Darlene queria casar. Mas agora destruir uma família já era demais, não era isso que a Darlene queria. Acho que esse balde de água fria foi tão forte que ele percebeu a decepção dela e corrigiu. Tenho minha mãe, minha irmã. Darlene, pode se animar de novo.
Beleza, eles comeram e depois cada um foi tomar conta da sua vida. Darlene pensou. Ô, mulher, você tá numa fase tão boa. Sem ninguém, solteira, livre, tranquila. Vai apaixonar por quê? Mexe com isso não. Bom, vida que segue. A reunião no centro acontecia de 15 em 15 dias e toda vez eles se viam. Mas não rolou nada não. Num desses encontros, o Dirceu comentou com ela que estava querendo fazer um mestrado lá no Canadá e esse mestrado custava $45 mil canadenses. Isso daria hoje uns R$180 mil só para a gente ter uma noção. A Darlene assustou com esse valor. Tipo, $45 mil pra mim é muito. Aí passou uns dias, Darlene estava no barzinho com uma amiga paquerando um gatinho da mesa do lado quando o celular dela apita. Dirceu. Oi, tá onde? Ela achou estranho. Ué, Dirceu me mandando mensagem? E respondeu. Tô no restaurante e tal. Ele perguntou. Posso ir aí? Ela falou. Ok. Mas daí meio que se arrependeu. E o gatinho da mesa ao lado, o que eu faço? Mas já respondeu, deixa pra lá, já foi. Dirceu chegou lá. Ela estava na fila para entrar numa balada que ficava em frente ao restaurante. Dirceu chegou e lascou um beijo na boca dela. Desse jeito, não teve suspense, não teve oi, não teve boa noite. Ele lascou um beijo na boca dela e perguntou: o que você quer fazer? O que, né, gente? Depois dessa, o que Darlene ia querer fazer? Como o Dirceu morava numa pensão, eles foram para a casa dela. Rolou aquela noite gostosa, com direito a tudo que vocês imaginam, e dia seguinte ele foi embora e não deu mais notícia. A Darlene seguiu o gatão nas redes sociais, mas não rolou nenhuma mensagem, nada, só foram se encontrar de novo no dia da reunião do Centro Espírita. Então, quer dizer, saíram para almoçar juntos, fuque-fuque, e foi isso? Fim de história? Darlene, que sempre correu atrás do que quis, que sempre foi atrás dos homens que queria, ia ficar assim? Deixar o cara se aproximar e depois basicamente sumir e ficar por isso mesmo? Pois foi isso que aconteceu. Os dias foram passando e uma conversa aleatória com uma amiga, Darlene descobriu que o mestrado que o Dirceu queria fazer, aquele que custava $45 mil canadenses, custaria 7 mil se ele fosse residente. É uma informação importante? Se eles não têm nada, se o caso deles não passou de uma noite gostosa, mas ainda assim uma noite, que importância tinha ela saber que o curso do gatão ia custar 5 vezes menos se ele fosse residente? Nenhuma, certo? Para Darlene, a única coisa que mudou foi que ela teve pena dele, coitado, pobre coitado. Mas aí é que tá. Darlene não estava sozinha nessa. Tinha a voz. E é aqui que eu vou explicar que raio de voz é essa. Darlene é espírita, até aí a gente já sabe, mas ela é mais. Ela se considera um pouco sensitiva e vez ou outra escuta vozes. Mas a mensagem ou a comunicação nunca tinha sido tão clara como desse dia que ela conheceu o Dirceu. Ela acredita que essa voz é dos anjos protetores, um guia, e podia até ser de uma pessoa. Eu explico daqui a pouco. Deixa eu voltar aqui para a história. Darlene foi para a academia como sempre fazia, estava lá de boa na esteira, quando a voz apareceu falando assim: ô Darlene, você pode ajudar o cara. Aqui, gente, vai rolar um diálogo, presta atenção. Darlene, você pode ajudar o cara. Ela respondeu. Não posso. A voz. Sim, você pode. Pensa melhor. Ela respondeu. Não, eu não conheço nenhuma empresa de engenharia para contratar o Dirceu. Eu não conheço nem gente dessa área. Como é que eu vou ajudar? A voz tinha outros planos. Os papéis, você pode dar os papéis para ele. Aqui, a voz quis dizer a residência canadense. Estou traduzindo a voz. Darlene respondeu. Casar? Não, isso é muita responsabilidade, nem pensar. A voz insistiu. Viu como você pode ajudá-lo? Por fim, Darlene respondeu. Tá bom, vou falar com ele e fazer a minha parte. Eu fiquei aqui imaginando a mulher lá na esteira conversando com a voz. Porque a gente sabe que tinha uma voz ali, ou pelo menos a gente imagina. Mas para quem estava perto, ela estava conversando sozinha.
pior, discutindo sozinha, brigando com o vento. Então quer dizer que a voz estava sugerindo, ou melhor, mandando a Darlene se oferecer para casar com o cara, para dar para ele os documentos para ele ter a residência e assim pagar mais barato no mestrado. É isso. Eu já contei história aqui de pessoas que estão ilegais e casam para ter o documento. Já contei aqui de mulheres que são vítimas de violência e aguentam um casamento abusivo para conseguir o documento. Já contei até casos de casamento fake, quando a pessoa compra um casamento. Agora, alguém oferecer um casamento para ajudar a outra, sem ter qualquer relação, isso é a primeira vez. Qualquer relação também não, porque eles estiveram ali uma noite juntos, mas foi só. Disso para casamento era um passo gigante. Depois que terminou de malhar, Darlene foi tomar banho e lá no banheiro da academia mesmo mandou uma mensagem pro Dirceu. Quer casar comigo? Não, tô zoando. Ela não mandou isso não. Ela convidou o Dirceu para um brunch no dia seguinte. Beleza. Aí no dia seguinte, lá no restaurante, ela falou: tem uma coisa para te dizer. Essa coisa tem uma versão espiritual e outra mais carnal, mais material. Qual delas você prefere? Imagina um engenheiro escutando isso. Engenheiros costumam ter uma linha de pensamento mais lógica, mais matemática, quero dizer, toda teoria tem uma equação, um cálculo, uma análise de probabilidade. Então, imagina Dirceu escutar isso. Ela falou: olha só, eu conversei com uma voz e essa voz me disse que você vai ser meu marido. Sim. Nesse momento ele devia estar pensando: meu Deus, essa mulher é lunática. Mas continuando. Essa voz me disse que você vai ser meu marido e tá falando agora pra mim que a gente tem que casar e que eu posso te ajudar. Porque se a gente casar, eu passo a cidadania pra você. A voz me convenceu de que a gente tem que fazer assim. Eu nem sei qual foi a cara do Dirceu escutando isso. Mal conhece a mulher e ela vem com esses papos. O bom é que ele também é espírita, daí eles falam a mesma língua. Aí, na sequência, ela explicou a outra versão, a mais material, mais racional. Se a gente se casar, eu passo a residência e você vai pagar muito mais barato no seu mestrado. Em vez de $45.000 canadenses, você vai pagar 7. Dirceu afundou na cadeira. Darlene seguiu na proposta como se aquele assunto fosse a coisa mais trivial do mundo. Se não der certo, a gente separa, simples assim. Que tal? Dirceu parou, olhou para ela e respondeu: Posso pensar? Aí os dias foram passando e Dirceu não deu nem sinal de vida até que chegou sábado, o dia de ir ao centro. Lá eles conversaram, mas nada da resposta. Dirceu só comentou que estava complicado morar na pensão, que não estava se dando bem com o pessoal, porque eles fumavam dentro da casa e ele não gostava. Já ouvi dizer que o pessoal do Canadá fuma pra caramba. Pois bem, ele estava reclamando disso e Darlene fez o quê? Deu a chave da casa dela para ele e falou: aqui, ó, a chave da minha casa. Se quiser... Darlene não perde tempo. Isso, gente, era final de dezembro. No dia 1º de janeiro, Darlene estava de boa em casa quando a porta abre. Era Dirceu e as malas. Então pensa aqui comigo. Não teve paquera, não teve troca de mensagens, não teve namoro. Darlene não sabia quase nada desse cara e agora ia virar marido? Faz sentido? Vocês teriam coragem? Para quem não acredita em espírito, eu acho que pode chamar essa voz de intuição também. Vocês agiriam assim no ímpeto, no impulso, depois de ouvir uma voz ou depois de sentir o instinto? Eu acho que olhando de fora, eu não faria. Eu acho que é muita loucura. Vai que esse homem é maluco. Mas olhando de dentro, se eu sentisse que tinha que fazer alguma coisa, eu agiria por instinto também. Ou, nesse caso, ouviria a voz. Eles começaram a morar junto em janeiro e marcaram o casamento para maio. Tem mais um detalhe aqui. Para o Dirceu conseguir a residência, ele precisava de um sponsor. Sponsor é uma pessoa responsável por arcar com as despesas do solicitante. É tipo assim, é como se a Darlene falasse: faz aí o processo que a responsabilidade financeira desse homem está comigo.
Basicamente é isso. Ela seria responsável pela situação financeira dele no país. Ela não ia bancar ele não, era só uma questão para o processo, mais uma baita responsabilidade. A mulher estava se enrolando e muito. E tem mais, Darlene já estava com 32, 33 anos e resolveu que queria ter um filho. Assim que Dirceu se mudou para a casa dela, ela avisou que não estava tomando pílula ou usando nenhum outro método contraceptivo. Mulher determinada. Me fez lembrar agora, sabe quem? A Carol. Aquela outra história que eu contei também do Canadá. Vocês lembram que a Carol era super determinada? Eu vou lembrar o nome desse episódio, agora eu não lembro. Eu vou lembrar o nome e vou colocar aqui na descrição, tá? Pra vocês. Carol era igualzinha da Darlene. Tô só aqui pensando no Dirceu. Conhece uma mulher, ela oferece os documentos, oferece o casamento, fala que quer ter filho, tudo em questão de semanas. E ele foi só na onda. Em março, antes deles se casarem, 2 meses depois deles começarem a morar juntos, Darlene engravidou. Até aqui parece que tudo saiu do jeitinho que ela queria, ou do jeitinho que a voz falou. Esse homem é brasileiro, vai ser seu marido, você pode ajudá-lo com os documentos. Parece coisa de outro mundo, né? E assim, viveram felizes para sempre? Nope. Darlene me contou que eles foram se conhecendo no dia a dia de morar junto, que foi muito difícil e que várias vezes ela pensou: que burrada que eu fiz. É, né? Eles não se conheciam nem um pouco, a única afinidade era o centro espírita e o resto era uma incógnita. Ela não sabia coisa prática do dia a dia dele, coisas assim, se ele gosta de tomar banho, se ele gosta de acordar cedo ou tarde, se gosta de fazer as mesmas coisas que ela, se ele é da montanha ou da praia, se é da bagunça ou se é mais reservado, não sabia nada e foi aprendendo aos poucos. Eles tiveram um filho, na real foi uma filha, e Dirceu se mostrou ser um super pai. Devagar as coisas foram se encaixando e já faz 9 anos que eles estão juntos. Eles têm um outro filho que também foi influência da voz, mas isso já é outra história. Darlene me falou do Dirceu com um carinho tão grande. Sabe o que você percebe quando a pessoa está apaixonada? Quando ama de verdade? Eu senti isso na voz dela. Ele é lindo até hoje. Eu olho pra ele e vejo aquela pessoa, aquele cara gato que eu conheci no ponto de ônibus lá atrás. Que bagunça deliciosa que foi essa. Primeiro temos a Darlene, aquela pessoa que claramente não sabe brincar. Ela já chega no modo hardcore da vida. Sai do Brasil, porque não dá, chega no Canadá já falando: se não rolar em 9 meses eu volto, acha um boy no ônibus, ouve vozes do além, oferece casamento como se estivesse oferecendo um cafezinho e resolve ter filho porque sim, né? Porque a vida é isso aí, sem prévia, sem nada, se joga. No meio desse caos completo tem uma honestidade brutal. Darlene não é doida. Darlene é intensa. Mas claro, tem aquela camada, opa, pera, talvez eu tenha exagerado um pouco quando ela pensa que burrada que eu fiz. E tá tudo bem, também. Todo mundo tem um momento, meu Deus, o que foi isso? Mas olha aí, ela construiu uma família, tem história pra contar, tá bem, tá com o boy até hoje. Inclusive, ponto bônus para Darlene que não romantiza a história. Ela fala: foi difícil sim, várias vezes pensei em desistir, mas também tô aqui, amo meu marido, olha só como ele continua gato. O mais maravilhoso é que no final, mesmo quando a gente acha que a Darlene tá sendo louca, ela tá sendo só ela mesma e tá funcionando. Isso é lindo. Agora fala aí, já ouviu alguma voz que mudou tua vida? Alguma intuição? Conta pra gente. Escreve aí nos comentários. Essa é a história da Darlene. Na semana que vem, a história é daquelas que daria um filme. A gente embarca pra Turquia pra contar o que aconteceu com uma brasileira que se apaixonou por um muçulmano. O episódio tá imperdível. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.